dia que começamos juntos aqui, você aí na sua casa, eu aqui na minha casa. Nós do Ministério Infantil esperamos que o seu dia seja maravilhoso, que essa semana tenha sido muito boa, viu? Nós estamos muito felizes por estar aqui mais uma vez. Eu estava com saudade de dar aula para vocês e hoje, olha só que legal, hein? Hoje a gente vai ver a última lição sobre os primeiros cristãos. É a última lição sobre a vida do apóstolo Paulo. Vocês acreditam que já acabou? Pois é, hoje é a última lição da nossa série. Você acompanhou todas as nossas lições? Você assistiu todos os vídeos? Se você ainda não assistiu, então corre lá para assistir todos os nossos vídeos sobre a série dos primeiros cristãos, sobre a história da igreja, porque aí você vai conseguir entender tudo que a gente está falando, viu? Foi muito legal, a gente aprendeu um monte de coisa boa e hoje a gente vai aprender mais ainda, mas antes, vocês sabem que a gente tem que começar com o quê? Com uma oração. A gente vai começar falando com Deus, pedindo a bênção dele para essa aula, pedindo a bênção dele para as nossas vidas. Então, se você quiser aí na sua casa, pode fechar os olhinhos, como a tia vai fazer agora. Eu também vou fechar os olhos e vou me concentrar em Deus, pensar em Deus e vamos falar com ele juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse dia, nós te agradecemos, Senhor, pela nossa família, pela nossa casa, pela semana maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigada por sempre cuidar de nós. Nós te agradecemos por esse ano que está se acabando. Muito obrigada, Senhor, por ter cuidado de nós até aqui. Te pedimos a tua bênção, Senhor, para essa aula e que possamos aprender mais de ti sempre, todos os dias. Em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém, amém. Peraí. Antes, você segue a gente nas nossas redes sociais? Você segue a nossa igreja? Então, vai lá nas nossas redes sociais e segue a gente no Facebook e no Instagram, tá bom? A gente sempre tá postando muitas coisas legais lá e você vai poder aprender muitas coisas também, E não é só para as crianças não, pro papai, pra mamãe, sempre tem bastante material legal lá, tá bom? Então, pra gente começar, vamos ler o versículo? Que agora a gente vai começar com a nossa última lição da nossa série, tá bom? Então, fica aí, não perde não, mas vai lá pegar a sua Bíblia, tá bom? Você tá com a sua Bíblia aí? Então eu vou esperar você pegar a sua Bíblia, corre lá, corre. Pega lá a sua Bíblia pra gente poder ler junto, tá bom? Pra você ver que o que eu vou ler na minha Bíblia tá aí na sua Bíblia também. Então corre lá pegar, tá bom? Vou esperar. Já pegou? Ainda não? Tá aí? Então tá bom, vamos ler juntos, tá? A gente vai abrir no livro de Filipenses. Fica lá no Novo Testamento, tá? Se você não consegue achar sozinho, pede pra mamãe te ajudar, tá bom? E a gente vai abrir no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Vamos ler juntos? Filipenses 3, 14. E esse versículo diz assim, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler mais uma vez. Prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que será que esse versículo está querendo dizer? Primeiro, você sabe quem que falou esse versículo aqui? Você sabe quem é que está falando isso? Pois é o apóstolo Paulo, é ele que está falando isso. É o nosso personagem da nossa história que nós estamos estudando. E ele que disse, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Que ele está indo em direção a uma coisa. Ele tem um objetivo a alcançar. Ele está prosseguindo para o alvo, ou seja, ele está correndo para alcançar o alvo dele. Que é o quê? Qual que é o alvo? É o prêmio do chamado celestial de Deus. Ou seja, o prêmio dele é o chamado celestial
celestial, é aquilo que Deus mandou ele fazer, o chamado celestial de Deus em nome de Jesus Cristo. E nós já vimos bastante coisa sobre a vida do apóstolo Paulo, não é verdade? Nós vimos como ele se converteu, as grandes coisas que aconteceram na vida dele, quantos milagres aconteceram, não é mesmo? E nós podemos aprender muitas e muitas coisas através da vida do apóstolo Paulo, começando com esse versículo, porque esse versículo mostra que Paulo tinha um objetivo na vida dele. Eu quero perguntar para você, você tem um objetivo? Ai, tia, mas eu sou uma criança. Mas você tem um objetivo? Mesmo você sendo criança, você já pode começar a traçar objetivos para você. Mas não são qualquer objetivos. E nós vamos ver isso hoje, tá bom? Então vocês lembram como que o apóstolo Paulo se converteu? Antes ele era chamado de Saulo, vocês lembram? E quando ele viu o discípulo Estevão morrendo por causa do nome de Jesus, Saulo ficou contente com o que estava acontecendo, porque Saulo perseguia os cristãos e aí ele começou a perseguir a todos os cristãos depois disso, porque ele achava que ele estava agindo de forma certa. Mas aí vocês lembram quando ele estava indo para Damasco o que aconteceu? Pois é, ele se encontrou com o próprio Jesus e Jesus disse para ele: Saulo, por que você me persegue? E Saulo disse: Quem é que está falando isso? E aí Jesus disse: sou eu, Jesus, a quem você está perseguindo. E depois daquilo, Saulo ficou cego, vocês lembram? E aí ele foi para Damasco. E o servo de Deus chamado Ananias foi lá e orou por ele por ordem de Jesus. E então Saulo começou a enxergar. E aí, o que aconteceu com Saulo? Ele aceitou a Jesus. E ele começou a ensinar sobre Jesus para todas as pessoas. E as pessoas ficavam com um pouco de medo, pensando assim: nossa, mas esse aí não é o Saulo que perseguia todo mundo e agora está aí ensinando sobre Jesus? Será que ele não está querendo enganar a gente? Só que Saulo dizia: não, eu aceitei a Jesus porque eu me encontrei com o próprio Jesus Cristo. E aceitei ele no meu coração como meu Salvador. E ele agora me manda falar dele para as outras pessoas. E esse era o chamado de Paulo. Esse era o chamado dele, esse era o alvo dele. O alvo de Paulo era pregar o evangelho. O alvo de Paulo era poder falar para todas as pessoas que Jesus morreu por elas e que Jesus as amava muito. Esse era o objetivo de Paulo. E é isso que eu quero falar com você hoje, crianças. Paulo tinha esse objetivo na mente dele e ele não deixava nada atrapalhar, nada atrapalhava. Ele seguia firme no propósito dele, ele seguia firme no alvo dele. E você? Porque esse chamado que nós dizemos que Paulo tinha, Deus está chamando você também, sabia? Todos nós que somos cristãos temos a responsabilidade, ou seja, é nosso dever pregar do evangelho para as outras pessoas. Você faz isso, criança? Você fala de Jesus para os seus amiguinhos? Você fala de Jesus para os seus parentes? Pois saiba que Jesus está chamando você também. Todos nós somos chamados para fazer isso. Só que Paulo se entregou de corpo e alma. Paulo, ele seguiu fazendo só isso, ele viajava. Nós vimos nas nossas lições quanto que Paulo viajou, quanto Paulo ele fez suas viagens missionárias, para quantos lugares ele foi pregando a palavra de Deus. Mas nós sabemos também que não foi fácil para Paulo, não é verdade? Paulo sofreu bastante. Ele sofreu castigos, prisões, foi açoitado, tanto que chegaram a pensar que ele estava morto por causa do nome de Jesus, por causa do amor de Jesus. E nós sabemos que para nós também não vai ser fácil se queremos seguir a Jesus, se nós queremos obedecer a Deus. Nós podemos sofrer brigas, nós podemos sofrer mentiras, as pessoas mentirem sobre nós podemos perder amizades.
por causa do amor de Jesus. Mas saiba, crianças, que seguir a Jesus é muito melhor do que qualquer coisa desse mundo. E Paulo sabia disso. Mas antes de ele começar a falar do amor de Deus, o que ele fez? E é uma coisa que nós também temos que fazer. O que ele fez? Ele estudou a Bíblia. Paulo era uma pessoa muito estudiosa e ele gostava muito de estudar, desde que ele era criança. Nós sabemos que ele foi aluno de um professor muito importante da época dele, chamado Gamaliel. E Paulo, ele estudou, quando ele aceitou Jesus, Paulo começou a estudar a Bíblia e ver o plano real de Jesus, o plano real de Deus para nós. E ele percebeu o quanto a Bíblia é preciosa, o quanto a Bíblia é valorosa para nós. E por isso, Paulo começou a estudar muito, muito, muito. E vocês sabem que para nós podermos falar de Jesus para as outras pessoas, nós também temos que estudar a Bíblia. Como é que nós vamos falar de Deus se nós não conhecemos quem é Deus? E é através da Bíblia que nós podemos ver e saber quem é Deus. Porque ele mostra quem ele é através da Bíblia. E é por isso que nós temos que fazer como Paulo e estudar a Bíblia. E foi isso que ele começou a fazer. Então, nós vamos ver os passos aqui, tá bom? O primeiro passo foi aceitar a Jesus. Paulo aceitou a Jesus e aceitou aquilo que Deus queria para ele, que era pregar o evangelho para as pessoas. Você já aceitou a Jesus? Então espera aí que se você ainda não aceitou a Jesus, espera aí que a gente já vai falar sobre isso, tá bom? Agora, se você já aceitou a Jesus, então, seu primeiro passo está, certíssimo, aceitar a Jesus. Segundo passo, ele estudou a Bíblia. Você estuda a Bíblia na sua casa? É muito importante, você sabe. Se você estuda a Bíblia na sua casa, parabéns, é o segundo passo para seguir o plano de Deus para a sua vida. Então, o terceiro passo que Paulo seguiu foi falar de Jesus para as pessoas. E mesmo as pessoas duvidando dele, ele falava de Jesus, ele não tinha vergonha, ele não tinha medo. Você tem vergonha? Você tem medo de falar de Jesus? Você tem vergonha? Saiba que você não precisa ter nem vergonha e nem medo, porque quem mora dentro de você é o Espírito Santo. E nós aprendemos nessa lição aqui que o Espírito Santo é o poder de Deus para nós e ele nos dá a ousadia de falar, ele nos dá as palavras. Então nós não podemos ter medo e nem vergonha. E Paulo sabia que o Espírito Santo estava com ele e por isso ele falava sem medo e sem vergonha, porque ele sabia que Deus estava com ele. E aí ele foi falando de Deus para as pessoas. E a outra coisa, o outro passo que o apóstolo Paulo fez foi ajudar as pessoas e ensinar as pessoas na palavra de Deus. Então nós sabemos que não importa só a gente falar do amor de Deus. O importante também é ajudar as pessoas que estão com necessidade. Às vezes um amiguinho seu está precisando de alguma ajuda. E você, como cristão, como servo de Deus, você pode ajudá-lo e ensinar as pessoas. Quando a gente ensina do amor de Deus para as pessoas, a gente também tem que ensinar a Bíblia. Porque vocês sabem, né, crianças? Muitas vezes, quando a gente aceitou a Jesus, a gente tinha um pouco de dificuldade de entender a Bíblia. Aí veio uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais velha e nos ensinou. E às vezes o seu amiguinho acabou de aprender sobre Jesus e você sabe sobre a história de Jesus, então você pode contar para ele melhor, você pode explicar para ele como você tem aprendido aqui nos nossos cultos infantis, não é? Você pode compartilhar com ele os nossos vídeos para ele entender melhor. Às vezes ele tem dificuldade, ele pode falar para você assim: eu não sei como é que começou a igreja, eu não sei como é que é isso aí. Aí você pode falar para ele: nossa, eu sei de uns vídeos aí que ensinam direitinho, você pode ir lá ver. E aí você compartilha os nossos cultos infantis com ele. Olha só que legal. Então nós vimos que Paulo aceitou a Jesus,
ele estudou a Bíblia, ele falou de Deus para as outras pessoas, ele ajudou as pessoas e ensinou a Bíblia para as outras pessoas. E agora, o último passo, qual que é o último passo? Oração. Paulo estava sempre em oração e ele estava sempre pedindo a Deus para que Deus o capacitasse, para que Deus mostrasse para ele o que ele deveria fazer, que Deus conduzisse a vida dele no propósito que Deus tinha para ele. Então, crianças, é muito importante nós também orarmos a Deus, falarmos com Deus, para que Deus nos ilumine, que Deus nos dê a direção que nós temos que seguir. E eu quero lembrar vocês, crianças, mesmo sendo crianças, Deus já chamou você para um propósito que Deus quer que você cumpra no reino dele. E é nosso papel servi-lo, é nosso papel como cristãos servir a Deus. E eu quero contar algumas curiosidades para vocês sobre o apóstolo Paulo. Ele escreveu vários livros do Novo Testamento. Na verdade, o apóstolo Paulo escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Vários livros que ele escreveu estão aqui na Bíblia. A maioria do Novo Testamento. Sabe quando você abre a sua Bíblia e tem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, depois Atos, Romanos? Ele escreveu Filipenses, ele escreveu Colossenses, ele escreveu Coríntios, ele escreveu vários outros. E você pode pegar aqui na Bíblia e olhar e você vai ver quantos livros o apóstolo Paulo escreveu. Então Deus usou a vida do apóstolo Paulo também para abençoar a nossa vida hoje, porque através da vida do apóstolo Paulo, hoje nós podemos conhecer mais sobre Deus. E nós também somos abençoados graças a esses primeiros cristãos. E é por isso que é tão importante nós aprendermos sobre a história da igreja, sobre como tudo começou, porque é graças a esses cristãos, crianças, que hoje nós temos o privilégio de poder servir a Deus. Porque foi através da vida deles que o Evangelho alcançou a gente. Então, é muito importante nós valorizarmos essas histórias, nós valorizarmos a vida dessas pessoas. E o apóstolo Paulo foi uma pessoa muito, muito importante para essa história. Então, nós vimos que ele escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, certo? E outra coisa muito, muito importante é que o apóstolo Paulo morreu em nome de Jesus, porque ele foi condenado à morte por pregar o Evangelho, assim como tantos outros, não é verdade? E mesmo que isso pareça muito triste, nós sabemos que ele tinha foco, ele realmente acreditava em Deus e ele morreu feliz pelo nome de Jesus. Isso não é lindo? Não é maravilhoso? O apóstolo Paulo deu a vida dele para poder pregar o Evangelho para as outras pessoas e um dia nos alcançar. Isso é realmente muito lindo. E então, nós vimos os 5 passos que o apóstolo Paulo seguiu, certo? Para poder agradar a Deus e seguir o objetivo que Deus tinha colocado para ele. É muito importante nós sabermos o que Deus quer para nós. E talvez você tenha ficado com dúvida em saber o que Deus quer para você. Mas não se preocupe, Deus vai te mostrar. Se coloque em oração, leia a Bíblia, siga as coisas que a Bíblia nos diz para fazer, seja obediente, faça tudo com muita alegria, obedeça os seus pais, leia a Bíblia, seja uma criança muito legal e Deus vai te mostrar o que Deus quer para você. E Ele pode te usar como usou o apóstolo Paulo para pregar o Evangelho para tantas pessoas que precisam hoje. Imagina só que privilégio, não é mesmo? E sabe o que Paulo pensava? Sempre que ele estava seguindo para o alvo dele, correndo, querendo alcançar o alvo que Deus tinha colocado para ele, sabe o que ele pensava? Ele pensava no dia que ele iria se encontrar com Jesus e Jesus ia falar para ele: muito bem, Paulo, você foi um servo muito fiel, parabéns. Imagina só poder ouvir isso do próprio Jesus,
Jesus dizendo que se agradou de nós. Vamos ter isso como nosso objetivo? Vamos ter isso como nosso alvo? E Paulo dizia também que a pessoa que segue a Jesus, a pessoa que segue o objetivo dele até o final, ele é vencedor. Não importa a forma que termine, a pessoa que segue a Jesus é sempre vencedora. Então, crianças, nós somos vencedores quando nós seguimos o plano de Jesus para nós. Olha só que história linda do apóstolo Paulo e quantas coisas nós pudemos aprender com ele, não é? Além de ele ter fé, de ele crer naquilo que ele estava falando, de ele ser uma pessoa estudiosa, nós pudemos ver tantas outras coisas, quantos milagres Deus fez na vida dele, não é? Quantas coisas Deus fez para mostrar o amor de Deus na vida de Paulo. E isso é realmente incrível e maravilhoso. E agora, criança, você que ainda não aceitou Jesus, eu quero te dizer o seguinte: Jesus te ama e ele veio ao mundo para que você pudesse ter a vida eterna com ele no céu. E nós sabemos que todos nós somos pecadores e por isso que Jesus precisou vir para pagar o preço do nosso pecado. E assim nós podemos ter de novo relacionamento com Deus. Olha só como Jesus nos ama. Ele resolveu entregar a vida dele. Mesmo ele nunca tendo pecado, ele resolveu entregar a vida dele por nós para podermos estar com ele um dia no céu. Mas ele não ficou morto não, ele ressuscitou dos mortos e é por isso que um dia nós poderemos ver ele face a face. Olha que incrível! Mas para fazer isso, para poder ver a Deus, para poder ter a vida eterna, você precisa entregar a sua vida para Jesus, falar para ele que ele é o Senhor da sua vida e poder ter a vida e viver a vida e obedecer a palavra dele, que é a Bíblia. Quando nós fazemos isso, nós teremos a garantia de morar no céu. E quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós. E é por isso que nós temos a garantia de morar no céu, porque é o Espírito do próprio Deus que vem estar conosco. E ele nos ajuda a crescer e ele nos ajuda a obedecer a Deus. Você quer aceitar a Jesus? Lembre-se, quem serve a Jesus vai ser vencedor no final. Quem aceita Jesus é vencedor, porque Jesus, ele venceu a própria morte para nos salvar. Você quer aceitar a Jesus como seu Salvador? Então feche os seus olhinhos e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu sei, eu entendi que o Senhor é o meu Salvador. Eu te peço perdão por todos os pecados que eu cometi. Eu sei que eu sou falho. E Senhor, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, o Senhor da minha vida. Espírito Santo, venha morar comigo, venha morar em mim. E que eu possa seguir e te servir todos os dias. E um dia morar contigo no céu. Muito obrigada, Senhor, por me aceitar como seu filho. Em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Muito bem. Que legal. Se você aceitou a Jesus com todo o seu coração, eu tenho certeza que um dia vamos estar juntos no céu. E nós vamos encontrar o apóstolo Paulo e tantos outros que também serviram a Jesus um dia. Olha só que legal. E é isso, crianças. A nossa lição acabou. Sério? Passou tão rápido. A nossa série dos primeiros cristãos e da história da igreja acabou. E a nossa... Mas calma aí. Que semana que vem a gente ainda vai ter o culto infantil. Calma, não se preocupa não. Não é só porque é dezembro, que tá acabando o ano, que já acabou o nosso culto infantil. Não. Semana que vem a gente vai ter uma nova lição, mas é uma lição bem diferente. Você já deve imaginar que é sobre o Natal, né? Na época que nós estamos vivendo, mas você deve estar se perguntando assim: mas eu já ouvi a história do Natal tantas vezes. Mas semana que vem é uma história super diferente que eu tenho certeza que você nunca ouviu, hein? Tá curioso? Então, semana que vem a gente se vê
nesse mesmo horário, às 10 horas da manhã, no sábado que vem, e nós vamos aprender uma história diferente do Natal, tá bom? Eu quero te agradecer muito por vocês terem ficado aqui comigo. Nós estamos muito felizes de poder falar de Deus para você, de poder ensinar coisas novas. Nós estamos aprendendo coisas juntos, porque quando a gente fala do amor de Deus, a gente sempre aprende coisa nova, né? E nós queremos desejar que você tenha uma ótima semana. E não se esqueça que amanhã nós temos o nosso culto online, tá bom? Com toda a igreja reunida. Então, ó, já fala aí pro papai e pra mamãe que amanhã tem culto, tá bom? E que a gente vai se reunir lá no juntinho online, tá bom? Um super beijo pra vocês e que Deus abençoe a vida de cada um. Tchau, tchau!